Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma explicação para vocês. Eu estou aqui no grupo, tá? No grupo que vocês estão. É dar uma explicação para vocês da mensagem espiritual. Olha, pessoal, é muito difícil. Em 31 caracteres, que não podia ser 30, que é menos ainda, ou 50. Ah, se eu botar 50, eu vou explicar melhor. Ele tinha que jogar a mensagem dele, o imperador Meiji, em 31 caracteres. Então não é fácil você entender a energia. Na capa desse livro, eu falo que foi desenvolvido por dons metafísicos, está aqui. Que é mediunidade, todo mundo tem, independente da religião, né? Jesus foi um grande médium, Mikao Sui foi um grande... E não eram espíritas, né? Então não é fácil a gente entender a mensagem, não, tá? Isso implicou num trabalho mediúnico, metafísico, de 4 anos. Rita e eu trabalhamos 4 anos. Era um poema por semana, tá? Então eu vou tentar passar para vocês a mensagem. Então, o poema diz o seguinte: pensamento ocasional é quando o imperador estava lá deitado e lembrava de uma coisa. Ele não via, ele lembrava. Era um pensamento que vinha na mente dele. Às vezes ele estava lá sentado sem fazer nada e vinha na cabeça dele. Há tanto o que fazer, né? Trabalhar, escrever, trabalhar, produzir, estudar, né? E tanto para pensar, projetar, planejar, né? Mas o que realmente se pode fazer é limitado. Às vezes você quer fazer 50 coisas, aí você consegue fazer 5. Você quer fazer 50, mas o tempo. E às vezes você quer fazer 50, você consegue, mas você precisa de dinheiro para viajar, para investir numa obra, e aí o dinheiro é limitado. Então, essa limitação pode ser de tempo, pode ser de condições, de força física. Você não tem energia física, condições financeiras, tá? Imperador Meiji. Então, nós prometemos para vocês, da mesma forma que uma pilha tem o lado positivo e o negativo, mas é a mesma pilha, tá? O planeta tem o Polo Norte e o Sul, a gente prometeu analisar os poemas dentro de uma dualidade. A energia do poema e outro lado da dualidade. Só que aí virou 2 poemas, né? E aí acaba, às vezes, atrasando um pouquinho, tá? Então, de um lado, está a energia do poema, que é agir, ele fala em, tá? Há tanto o que fazer e pensar, agir dentro das limitações. E tem gente que. Qual o outro lado? Ah, eu não vou conseguir fazer tudo, aí a pessoa não faz nada. Não agir. Ah, eu não vou conseguir fazer tudo, só um pouquinho, então. Tá? O cara jogando estrela do mar. Tinha 1 milhão de estrelas na areia. A tempestade jogou. Ia tudo morrer. Aí o cara ia andando e jogando uma estrelinha, falou, mas por que você está fazendo? Para salvar. Não, mas você acha que você vai conseguir? Eu falei, essas que eu estou jogando, eu estou salvando, né? Aquelas que ele estava jogando. Então, de outro lado de agir, está o não agir. E quando você não age, você fica o quê? Ocioso, porque tempo nós temos. Nós temos o mesmo tempo que Mikao Sui teve, que Jesus teve, que Albert Einstein teve, que o imperador Meiji teve. Muitas vezes a gente não administra bem o tempo, tá? Então vamos lá do outro lado da dualidade do poema. O não agir. O poema fala em ação. Então vamos lá em não agir. Vamos falar de ociosidade. Nós já falamos sobre isso. E aí eu trouxe para vocês um provérbio, tá? Parte do livro de Provérbios é atribuída a Salomão, que é o filho do rei Davi, rei de Israel. É um livro sagrado até para os maçons. Antigamente eu botava 5 provérbios. Aí o pessoal puxou minha orelha, Rita, Andressa, Cristina Luz, falou, não, para que 5? Escolhe o melhor, né? Porque a gente acabava com muito atraso. Então eu trouxe para vocês um provérbio, capítulo 14, né, versículo 23. Em todo trabalho, você está agindo, está trabalhando, aproveito. Tá? Você trabalhou, mesmo que você errou, você aprendeu com o erro, né? Então, todo trabalho aproveito. Mas se ficar só em palavras, leva à pobreza. Se você ficar só
É a pobreza mesmo. Se você não trabalha, fica só, não, eu vou abrir uma empresa, vou arranjar um emprego, mas não arranja o emprego, não arranja o trabalho, porque você está com preguiça, você vai cair na pobreza. Vai acabar as suas reservas, tá? Isso está na Bíblia, né? A gente sempre começa, tá, com a Bíblia, né? Que é um livro, né, sagrado. E aí, é, eu tenho essas imagens que eu mandei para vocês, pessoal. São imagens que estão em todos os poemas, tá? Que é de Isaac Newton. Eu não ia falar novamente, mas é que a Emiko está chegando hoje, algumas pessoas. Vai fazer 300 anos que ele morreu, né? Ele foi a figura-chave da Revolução Científica, deixou as 3 leis de Newton, deixou muita coisa para a gente. E ele falou que se ele viu mais longe foi por estar sobre o ombro de gigantes. Então eu trago um monte de gigantes e boto no poema para o pessoal ver que o imperador não estava maluco, que um monte de gigantes falaram sobre aquele assunto. Esse que é o motivo, né? A gente sempre começa. Eu coloco uma citação minha, eu dei aula numa universidade, né, na Castelo Branco. Hoje eu tenho uma ligação com a faixa que virou universidade agora, Faculdade L. Alonso, que é a Universidade L. Alonso agora, que a ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Boto uma imagem de dualidade, né? A dualidade são duas perspectivas diferentes da mesma realidade, e coloco sempre uma citação desse grande gigante que foi Jigoro Kano, que viveu na época de Mikao Sui, tá? Ele fundou o judô, mas ele foi presidente da Escola Normal Superior de Tóquio, ele recebeu várias honrarias e condecorações do imperador, e esse gigante, que foi o fundador do judô, diz que a dualidade é a condição da vida, sem opostos nem contrastes. A vida não é vida. Se todo mundo fosse bom, não existiria ninguém bom, que todo mundo seria igual. Então alguém tem que ser ruim para você ter uma referência. A fulano é bom. Mas qual é a referência? É aquele que é ruim. Entendeu? Tem que ter a referência. Todo mundo é ruim, não tem ninguém bom, então não existe ninguém ruim. Só tem gente ruim porque tem o bom. E por aí vai, tá? Isso é a dualidade. Então é isso aí, pessoal, que eu quis evitar, né? Mas acabei colocando novamente em função dos novos, né? Então, os gigantes, eu coloco os gigantes para vocês saberem que o imperador Meiji, ele não estava louco, e que Mikao Sui tão pouco estava louco quando ele foi lá no universo de 100 mil poemas e trouxe 125. Por que, que ele trouxe esse poema para o Reiki? Então, por isso que eu trago os gigantes. O primeiro que eu vou trazer para vocês é Santo Agostinho, tá? Ele foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo. Quem estuda para ser padre, tá? Ele morreu na África no ano de 430 depois de Cristo. Esse foi Santo Agostinho, e ele disse o seguinte, porque a gente agora está analisando a contraparte do poema. A ociosidade caminha com lentidão. Pessoa que não faz nada, que é preguiçosa, né? Por isso, todos os vícios, aí vem cigarro, vem bebida, vem outras drogas, todos os vícios a atingem. Por isso tem um ditado que a mente ociosa é a oficina do outro, que eu não gosto nem de falar no nome, tá? A mente ociosa. Então ele falou isso para gente, que a ociosidade caminha com lentidão. A pessoa que não faz nada, preguiçosa. Por isso que todos os vícios atingem. Então o ocioso acaba virando fumante, alcoólatra, acaba consumindo drogas mais pesadas, ou se viciando em jogo de azar, jogando baralho, gastando dinheiro com jogos e por aí vai. Aí Marquês de Maricá, esse é carioca, né? Morreu no Rio de Janeiro faz 176 anos, ele morreu em 1848, morreu com 75 anos. E um sujeito que estudou em Portugal, muito sábio, né, ele diz o seguinte: a preguiça, o sujeito é ocioso por quê? Porque ele tem preguiça, né? Gasta a vida como ferrugem consome o ferro.
tempo que você perde, você não recupera, né? Fica 2 anos sem trabalhar, sem fazer nada, aqueles 2 anos você não vai recuperar. E aí tem uma citação minha que eu falo sobre ociosidade. Eu coloquei em livros, né? E o pessoal vai tirando e vai distribuindo aí nas redes sociais aí. Essa aqui foi para um site Frases Tube. Trabalhe, eu mando o pessoal trabalhar, tá? A mente ociosa, a mente daquela pessoa preguiçosa que não trabalha, é danosa para si mesmo, porque o sujeito vai começar a fumar, beber, jogar, e para a sociedade, que aquela pessoa vai ajudar a sociedade como? Tá? Gerando impostos, se ele é um dentista, ele vai ajudar, né? Um professor. Então, é uma citação minha. Agora, o que esse poema, essa ociosidade, tem a ver com o Reiki? A importância desse poema da contraparte com o Reiki. Aí eu trago um gigante, porque é a arte secreta. Quem falou isso foi Mikao Sui, que o Reiki é uma arte secreta que te conduz à felicidade. É um caminho, é um dom, que vai fazer de você um ser humano mais feliz. Que o objetivo de todos nós é o quê? Felicidade. Você se casa, você vai morar em outro país, você constrói uma casa, o objetivo é sermos felizes, né? Então, o Reiki é um caminho de felicidade. Então, vamos ver o que um gigante falou para gente. Tá? Esse foi Aristóteles, que ele morreu no 322 a.C., quer dizer, ele morreu faz 2.300 anos. Tá? Foi um filósofo, ele foi um polímata, porque ele era tudo. Tá? Ele detinha muito conhecimento na área de filosofia, de matemática, de física. Tá? Ele falou o seguinte: a felicidade, que é o objetivo de nós todos aqui no Reiki, e a saúde, ninguém vai ser feliz sem saúde. Ele falou isso há 2.300 anos atrás. São incompatíveis com a ociosidade. Quer dizer, o imperador Meiji não estava louco, nem Mikao Sui. Tá? Isso é a contraparte do poema. Tá? E o Reiki prega os 5 princípios, né? Que é o princípio do trabalho, né? Gyo ou Hageme, que o daquewa Gyo Hageme. Você fazer o seu trabalho com amor e honestamente. Isso é um princípio filosófico do Reiki. Vamos ver. Então, a gente está analisando a contraparte, o lado negativo do poema, tá? Então, esse foi Sêneca, que nasceu na Espanha e morreu em Roma. Ele morreu há quase 2.000 anos atrás. Tá? Ele morreu no ano de 65 depois de Cristo. Foi um estadista. Esses poetas todos eles eram muito conectados com Deus, né? Foi filósofo, foi advogado, né? E um homem de tribunais. E ele disse o seguinte: que o trabalho, que é um dos princípios do Reiki, espanta os vícios que derivam do ócio. Então você está assim, cheio de vícios. Resolveu deixar de fumar, de beber. Primeiro estágio, vai trabalhar. Que a mente desocupada é a oficina do outro. Ah, mas já estou aposentado. Vai te ajudar. Quantos resgates você fez hoje? Hoje, 2. 2 resgates. Aqui, ó. Trabalho social. É o quê? Gatinho, gato, cachorro? Cachorro, 2 cachorrinhos, uma com todo tumor. É, né? Câncer de mama. Poxa. Então faz trabalho, está aposentada, faz trabalho social, tá? Então a primeira coisa é trabalhar, esse é princípio do Reiki, né? E aí, dentro do Reiki também, a importância da contraparte desse poema dentro do Reiki, tá? Que no Reiki também nós temos a parte da expansão da consciência, que é a evolução espiritual. Na verdade, a diferença entre as pessoas está no nível de consciência. Então, eu trago para vocês Gandhi, Mahatma Gandhi, né? Foi assassinado em Nova Delhi, né? Em 1948. Ele tinha 79 anos. Ele conseguiu a independência. Ele era advogado, formado em Londres. A independência sem derramamento de sangue, né? O dia do aniversário dele, que é o dia 2 de outubro, é considerado no mundo inteiro o Dia Internacional da Não Violência, porque ele conseguiu sem derramamento de sangue. Então, nós estamos, um dos objetivos do Reiki é a expansão da consciência. Nós estamos na contraparte. Olha o que Gandhi falou.
a pureza de espírito, você evoluir, tá? E a ociosidade são incompatíveis. Então, se você ficar... vem toda quarta-feira aqui para o grupo de estudos e passa o resto da semana sem fazer nada, você não vai evoluir. Tá? Se você está aposentado, procura... Vai fazer dança de salão, vai fazer teatro, procura o que fazer, vai se ocupar, tá? E aí eu coloquei uma citação minha, que vai de encontro à contraparte do poema, já dentro do Reiki. Tá? Que o trabalho é um dos princípios do Reiki. O trabalho é a melhor forma de ocupar o tempo ocioso. Como é que você vai ocupar o tempo? Trabalhando. Tá? E se faltar, vem para cá. Você viu, né, que eu tenho que... Você me ajuda ali, né? Fui virar vice-síndico ali, tem um monte de contas para mim agora assinar. Os 1.308 e-mails. Não, ficar esperando. Pois é. Agora, pessoal, vamos virar o poema para a parte positiva, que é a parte dele. Vamos começar pela Bíblia, né? Uma passagem de Eclesiastes, que é o terceiro livro, tá? Da terceira seção da Bíblia hebraica, né? Esse livro ele data de 450 a 180 a.C., Eclesiastes, quer dizer, antes de Jesus, né? E o autor que se apresenta é filho de Davi, o rei que é Salomão, né? O rei Davi, né? Em Jerusalém. Então ele diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme tuas forças. Você não pode querer carregar um peso maior do que o teu caminhão consegue. Então, tudo que vier, você tem muitas tarefas. Faze de acordo com as tuas forças. Essas forças podem ser as tuas limitações financeiras. Você quer fazer uma obra imensa, mas você não tem dinheiro para fazer. Então, você começa a fazer o banheiro. Você quer trabalhar 10 horas por dia, 8 horas. Só que você vem de uma doença, você está se recuperando, e aí você só consegue trabalhar 1 hora. Era o meu caso. Eu estava com Covid quando eu geri o congresso. Emiko foi uma das palestrantes com o Sensei Aoki, Sensei Noriko. Eu estava com Covid, estava com sonda, eu não conseguia trabalhar mais de 1, 2 horas. A minha energia tinha ido embora. Mas eu trabalhava. É isso que a Bíblia fala. Você tem que trabalhar de acordo. Você não pode querer colocar mais carga do que você aguenta. Porque na sepultura para onde tu vais, todos nós vamos morrer, né? Não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tá? Então você tem que fazer enquanto você está encarnado. Ok, pessoal. Estamos com. Está gravando, tá? Desculpem aí, foi uma queda na internet. Só que eu tenho 2 provedores, né? Então, um provedor caiu. Ficou com preguiça? A gente falando em preguiça, né? E ele caiu mesmo, um provedor. Só que a gente paga 2 internets. A gente correu para outra e deu certo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu me localizar agora. Então, eu estava falando de um gigante, tá? Que ele vem de encontro à parte positiva desse poema, que foi Pitágoras, né? O objetivo sempre é a gente... Falando em Pitágoras, acabou de entrar o Pitágoras. A sincronicidade, acabei de ver. Eu falando de Pitágoras, acabou de entrar o doutor Pitágoras aqui. Então, ele nasceu em Samos, na Grécia, né? 2.500 anos atrás, ele faleceu. E Pitágoras falou o seguinte: com organização, porque o poema fala o seguinte, ó, em pensar. Não adianta você sair fazendo sem um planejamento. Você tem que começar o dia, a semana, e você se planejar, se organizar, né? Então, Pitágoras falou o seguinte: com organização e tempo. São 2 fatores.
acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito, fazer tudo planejado. Bom, aí eu coloquei aqui uma citação minha que fala sobre o trabalho também, ó. Devemos administrar bem o nosso tempo, porque o tempo é limitado, né? Dando prioridade às coisas mais importantes, preservando sempre momentos livres. Lembra do poema? Que após o trabalho a gente olhar as flores do campo? Tem que ter lazer também, né? Então, olha só, aqui nessa citação eu falo em prioridade. Você quer fazer muita coisa, todos nós queremos, mas o tempo é limitado. Então, você tem que estabelecer prioridades. Isso eu ensino no nível 2, quando eu ensino a técnica do caderno. Qual é a primeira prioridade? Saúde. Porque se eu não tiver saúde, como é que eu vou ajudar a Rita? Ajudar meus filhos, meus netos, meus alunos? Se você não tiver saúde, você não viaja, você não estuda, você não trabalha, você não namora, você não... a vida fica insuportável. Então, a primeira coisa é a saúde. A segunda coisa é a família, que é diferente de parente, a gente já viu aqui nos poemas. Então, não adianta você estar bem e um filho está com câncer, tua mulher está morrendo. Como é que você vai ser feliz se uma pessoa que você ama está infeliz? Então, a primeira coisa é a saúde, a segunda é a família. A terceira coisa são relacionamentos, porque é a saúde e paz, o resto a gente corre atrás, né? Não adianta você ter uma conta bancária, um bom emprego, tudo. Você só chega em casa, vai brigar com o marido, brigar com a esposa, brigar com o filho, brigar com o sócio no trabalho. Porque para você ter paz, depende de relações interpessoais. Realmente tinha curso, esqueci. Então, é saúde, família, relacionamentos. Aí não tem essa de trabalho, não, que os escravos trabalhavam muito mais do que a gente e não ganhavam salário, eram açoitados. E a minha sogra trabalhou a vida inteira, teve vários filhos e neto. Quando acabou de cuidar filho, foi cuidar de neto. E nunca ganhou 13º, nunca tirou férias. E chega no domingo, quem trabalha, folga. E ela tem que fazer café, almoço, janta. E ela faz com tanto amor que ela não reclama. Então é dinheiro mesmo. Se você não tiver R$ 5, você não pega o metrô, não toma um café. Nós estamos no mundo material. Então, e depois lazer, que é o poema que sempre momentos livres, porque senão você vai morrer. Confúcio falava que o ser humano passa metade da vida acabando com a saúde para ganhar dinheiro, a outra metade ele gasta o dinheiro para recuperar a saúde que ele perdeu. Então é saúde, família, relacionamentos, dinheiro e lazer. Tá? E aí entra a parte, você não veio ao planeta para passear. Passear é muito bom. Expansão da consciência, a parte de evolução espiritual. Mas não adianta você querer fazer poema aqui com dor de dente, com diarreia, com depressão, entendeu? Então vai com teu filho acidentado no hospital. Então, tem coisas que vão te dar tranquilidade para você vir aqui expandir consciência. Então, isso aqui é uma citação minha, tá? Aí, agir dentro das limitações, que eu trouxe gigantes para validar o poema, tá? Aí eu trouxe para você Clive Staples Lewis, tá? Ele nasceu e morreu no Reino Unido, morreu em 1963, aos 65 anos, e foi um grande poeta. Eu tenho dado muito prioridade aos poetas, que eu expliquei para vocês que o escritor ele se faz, mas o poeta ele nasce feito. O poeta ele se liga com Deus. O imperador foi um grande poeta, né? E ele foi um teólogo, ele foi professor da Universidade de Oxford, de Cambridge, foi um grande gigante, tá? Clive Staples Lewis. Ele falou o seguinte: se não puder fazer tudo, você quer fazer 20 coisas, você não consegue fazer. Faça tudo o que puder. Faz 5, mas faz. Não fica na cama. Não fica com preguiça. Olha que bonito. Se você não puder fazer tudo, faça o que puder. Isso que o imperador quis dizer para a gente. Aí eu trouxe para você outro gigante, nasceu e morreu no Reino Unido, né? Aos 88 anos de idade. Ele morreu em 1791, foi um grande sacerdote.
foi um teólogo, foi um cristão britânico, né? Que foi John Wesley. Eu botei a citação: faça todo o bem que você puder. Tem que fazer o bem, não é? Ah, eu tenho muito tempo, vou passar o dia fazendo mal. Vai direto lá para baixo, né? Faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder. Está idoso, faz alguma coisa. Para todas as pessoas que você puder, sempre quando você puder. É quando você puder, não é fazer o que você não pode. Eu achei muito bonita essa citação. Aí eu trouxe para vocês Francisco de Assis. Rita e eu estivemos em 3 missas numa capelinha, numa igrejinha de Ocebreiro, onde a gente vai começar a nossa caminhada o ano que vem, o Caminho de Santiago. Nós vamos fazer. E ele esteve 3 vezes celebrando missa nessa igreja há 800 anos atrás, tá? Ele morreu aos 45 anos, que já era muita idade naquela época. Quem tinha pressão alta comia sal, não sabia, não tinha como medir. O outro era diabético, não sabia nem o que era diabetes, comia doce. Aí pegava uma infecção, não existia antibiótico. Pouca gente chegava nessa idade. Ele morreu em 1226. Ele foi um frade católico, né? Voltou-se para uma vida religiosa de total pobreza. Mas olha o que Francisco de Assis deixou. Comece fazendo o que é necessário, se alimentando, atividade física, indo trabalhar ali, aquela, tá? Depois o que é possível. É mais do que é o necessário, né? E de repente você estará fazendo o impossível. Eu achei que era impossível escrever o tarô do Reiki, aquilo para mim chegar, entendeu? Mas eu fiz uma coisa que eu considerava impossível. Aí trouxe para vocês pela primeira vez, tá? Um outro poeta que nasceu e morreu na França, que foi Jean Cocteau. Ele colocou, eu achei bonito isso, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. O Walt Disney falava isso. Ele não sabia que era impossível. Aí ele foi e fez, tá? Aí, dentro de agir dentro das limitações, que eu estou dentro já do poema, eu coloquei uma citação minha, que está nos meus livros. Não tente agarrar tudo de uma só vez. Hoje eu não estava dando aula aqui, tinha que preparar. Eu não fiz a. Eu sou subsíndico, não ganhei nada para ser subsíndico. Mas está ali, eu não assinei aquilo. Eu tinha que ter assinado, mas eu tinha que dar aula. Então era impossível. Não respondi os 1.300 também. 1.308, né? Então não tente agarrar tudo de uma só vez. Isso é impossível, tá? Veja o que é prioridade, que eu já falei para vocês, que é a sua saúde. Tá? Ah, não, é a saúde do meu marido, é a saúde da minha esposa. Não, é a sua saúde. Tem até uma brincadeira, é uma brincadeira mesmo, pessoal. Que a moça chegava para mim e falava assim: o meu melhor amigo é o meu marido, né? Aí eu falei assim: você tem cachorro? Tem um cachorro. Ele tem um amigo também, mas o meu melhor amigo é o meu marido. Eu falei: então você tranca o teu marido e o teu cachorro na mala do carro. Deixa um celular, um pinico, que ele pode precisar usar, né? Aí você vai para o shopping e fica mandando mensagem: olha, estou tomando um sorvete agora vou ver um filme, entendeu? Agora vou tomar aqui um café com leite. Fica mandando mensagem, que você está tudo muito bacana lá. Aí, 8 horas depois, você volta, abre a mala do carro. Quem é que você acha que vai demonstrar mais alegria em te ver? O marido ou o cachorro? O cachorro? Pois é. Eu falei brincando, né? Na verdade, o nosso melhor amigo somos nós, pessoal. Você tem que pensar na sua saúde. Se você não tiver saúde, você não vai ajudar seu marido. Eu, quando tive Covid, Rita me ajudou muito. Por quê? Porque ela estava com saúde. Tá? Então, ainda dentro do poema, trazendo o poema para dentro do Reiki, que motivou Mikao Sui a escolher esse poema, eu trouxe outro gigante, que foi Theodore Roosevelt, que foi o 26º presidente dos Estados Unidos.
de 1901 a 1909, tá? Morreu nos Estados Unidos com... Foi um político, foi um grande estadista, foi poeta também. E ele falou o seguinte, ficou 9 anos presidente dos Estados Unidos, há 100 anos atrás. Faça o que você pode, não é o que você não vai conseguir fazer, com o que você tem, no lugar onde você está. O que a gente pode fazer pela Venezuela, pela Ucrânia, pela faixa de Gaza, Israel? Mandar reiki, orar. Entendeu? O que mais que a gente pode? Orar, pedir a Deus, tá? Então, a gente faz o que a gente pode. Com o que você tem, o que nós temos? O reiki, a nossa fé, né? No lugar que você está, estamos em São Lourenço. Mas, às vezes, eu estou no Rio, estou em São Paulo, Portugal, Espanha. Eu tenho transmitido o grupo de estudos de vários lugares. E aí trouxe para vocês outro poeta que eu nunca tinha trazido, tá? Nasceu e morreu na França aos 46 anos, em 1867. Tá? Foi um grande artista, ensaísta, tradutor, foi poeta também. E ele foi um dos precursores do simbolismo, das pessoas. Então, quem estudou o simbolismo, que é um movimento literário poético que teve origem no final do século XIX, na França, e depois cresceu pela Europa toda. Então, quem estudou o simbolismo sabe quem é. Charles Baudelaire. E ele disse o seguinte: faça o seu melhor. Isso é muito comum nos Estados Unidos, que eles vão, eu vou dar o meu melhor. Tá? Então, faça o seu melhor todos os dias. E no dia seguinte, confie em Deus. Tá? Só por hoje, não se preocupe. Você deu o seu melhor. Você fez o que era possível. Daí para frente, você coloca nas mãos de Deus. Você está com um baita de um problema. Você deu o seu melhor para resolver. Agora é confiar em Deus. E ele falou, confie em Deus. Que, na verdade, tá? Shinpai Suná. Não se preocupe, é confiar em Deus, tá? Mas amarre o seu camelo antes, não é isso no primeiro nível? Confie em Deus, mas amarre o seu camelo antes. Tá? É aquela parábola do nível 1. E trouxe para vocês um outro escritor, que eu gostei da citação dele, que eu nunca tinha falado dele, tá? Ele nasceu e morreu nos Estados Unidos em 1966. Eu já tinha 5 aninhos, não façam contas. Morreu com 77 anos. Era um fotógrafo naquela época, né? A fotografia estava crescendo, era fotografia preto e branco. E ele falou o seguinte: o trabalho é a coisa mais importante do mundo. Rita fala isso. Depois da saúde, né? Da família. Por isso, devemos sempre deixar um pouco para o dia seguinte. Você não pode só querer trabalhar, você tem que ter um pouco de lazer, que foi o poema que nós vimos. Contemplar as flores do campo depois de um dia de trabalho. Então, o trabalho é tão bom que você tem que deixar um pouquinho para o dia seguinte. E aí, agir dentro das limitações, eu trouxe para vocês um poema, uma citação minha, que o grande segredo para fazer sempre muita coisa bem feita, não adianta fazer, tem que fazer bem feito. Tá? Ao longo da sua vida, está em concentrar toda a sua energia em apenas uma delas por vez. Não adiantava eu querer montar aula para vocês, assinar as coisas do condomínio e responder os e-mails. Então, para você fazer bem feito, você tem que concentrar. Por que uma lente de aumento queima o papel? Porque ela concentrou a energia. Tá? Aí eu trouxe para vocês documentos do Reiki, oficiais, da Usui Reiki Ryoho Gakkai, que validam esse poema, que é a tradução da mensagem que está lá no memorial, onde estão as cinzas de Mikao Usui. Eu estive lá 5 vezes. A 5ª vez foi agora, recentemente, no final do ano passado, e está lá escrito, seja aplicado e honesto no seu trabalho. Essa honestidade é você fazer bem feito, você dar o seu melhor, né? E aí, em outra parte da mensagem, está lá, Gyo Hageme, seja aplicado em seu trabalho. Está lá no memorial. E está nos documentos, né? Os documentos oficiais da Gakkai. Então, nós temos um documento do Reiki, que fala sobre o princípio do trabalho, que acolhe esse poema.
Esse poema fala do trabalho. E aí vocês vão falar assim, tá? Aí Mico e o pessoal que chegou hoje não vai entender, né? História do Rui Barbosa, que foi um outro poema. E aí, leva o pato ou deixa o pato, né? Ele falava tão difícil que o ladrão não sabia se levava o pato. Aí o pessoal, qual a mensagem? Aí eu prometi para vocês que eu ia sempre fazer uma colinha, tá? Uma colinha. Que a mensagem espiritual é o seguinte, eu botei para vocês aí. Seja feliz, esse não é o objetivo do Reiki, a arte secreta que nos conduz à felicidade. Eu quero que vocês sejam felizes, tá? Viva um dia, Kyo da Kewa. Não adianta você sofrer por amanhã, não sabe nem se vai estar vivo. Viva um dia e uma coisa importante, você priorizou, né? Nós não falamos em prioridade, de cada vez. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Sua vida será bem mais fácil. Então, essa é a colinha que eu vou dar para vocês, tá? Seja feliz, viva um dia só por hoje. Esse só por hoje pode ser uma semana, um mês, um ano, né? Tem coisas, o IPTU e IPVA é uma vez por ano. Então, o Kyodakewa do IPTU e IPVA é uma vez por ano, tá? Conta de luz, não é uma vez por mês? Então, o Kyodakewa da conta de luz, só por hoje, é uma vez por mês. Ir para academia 3 vezes por semana. Dia sim, dia não. Entendeu? Kyodakewa é a cada 2 dias. Tomar café da manhã é todo dia? Então, é todo dia, isso aí, por aí vai, sabe? Esse Kyodakewa é o ciclo, né? Então, viva uma coisa de cada vez. Aí eu vou aqui, Paulo Demétrio, dedo no gatilho, pode colocar aí a mensagem. Já colocou ali, ele é rápido, né? Luiz Paulo foi competir com ele, não deu certo, tá? Ele é muito rápido. Os 2 grupos estão abertos, tá? O grupo que está em Mico e as pessoas, tá? O Luiz, Lins, está aberto para vocês. Eu vou perguntar o seguinte para vocês: vocês entenderam a mensagem que o imperador quis passar nesse poema? Não adianta querer fazer tudo, tem que priorizar. Tem muita coisa para fazer, mas nós temos limitações de dinheiro, de tempo, de energia física. Todos entenderam? O pessoal está dizendo que sim. Vamos lá, então, tá? Vamos fazer o Reiju agora. Agora é só o caderninho do Instituto, tá? O caderno e as pessoas que estão online comigo aqui. Porque a energia do poema sobe da mente de vocês para o coração de vocês. É um caminho interno. Não adianta você botar o nome da parente, amigo, porque eles não entenderam o poema, não tem o que subir, não tem uma mensagem. Entendeu? Vamos fazer o poema agora. Ah, desculpa, pessoal. Eu preciso ler o poema, né? Preciso ler, ninguém me lembrou hoje. De vez em quando o pessoal me lembra. Vamos lá, página 200. Pensamento ocasional, poema 43. Eu vou ler o poema, estou no livro, tá? Há tanto o que fazer e tanto para pensar, planejar. Mas o que realmente se pode fazer é limitado. Acabou o poema, tinha que ter 31 só. No poema, o imperador Meiji fala da impossibilidade de solucionar todos os desejos e problemas pessoais e sociais de responsabilidade de um dirigente. Saúde, educação, habitação, criminalidade, desemprego, desigualdades sociais, fome, pedofilia e outros crimes sexuais. Então, o dirigente ele tem que se preocupar com tudo isso. Há também muito que fazer no que diz respeito à redução dos danos ecológicos causados ao planeta pelo próprio ser humano. A mensagem implícita no poema é que não se pode realizar tudo o que se precisa ou se gostaria de fazer, mesmo para quem detém o poder. Porque o imperador ele mandava em tudo.
poder executivo, legislativo e judiciário. O Brasil tem um que está mandando em tudo também, a gente não pode citar nome aqui, né? Mas o imperador lá era dentro da lei, ele era tudo, só que ele não conseguia. Então ele criou esse poema. Então, por que Mikao Sui trouxe esse poema para o Reiki? Página 201. O mestre Mikao Sui selecionou esse poema a fim de que fique claro que é impossível para um reikiano fazer todo o necessário e o que gostaria somente com as suas próprias mãos. Ele mesmo pôde vivenciar isso numa catástrofe que presenciou em Tóquio. Essa informação está talhada na pedra do memorial de Mikao Sui sobre o solidário trabalho dele no socorro às vítimas sobreviventes do terremoto no Japão, quando faleceram mais de 140 mil pessoas. 2 pontos, abre aspas. Isso está lá na pedra, tá? Lá no memorial, em Tóquio. Em setembro de 1923, Tóquio sofreu um grande incêndio ocasionado por um terremoto no distrito de Kanto. Pessoas feridas e doentes padeciam de dores em todos os lugares. O mestre Uzui ficou muito tocado com tudo aquilo e se mobilizou com a terapia Reiki, percorrendo toda a cidade diariamente. Não podemos calcular quantas pessoas foram salvas da morte por sua devoção. Sua atuação ao estender suas mãos de amor por sobre aquelas pessoas que sofriam naquela situação de emergência se destacou. O reikiano deve estabelecer prioridades, porque ele não tinha como aplicar reiki em todo mundo. Inclusive, no Covid, pessoas estavam entubadas. Aqui no Brasil, no mundo inteiro. Aí vinha uma criança, só tinha um equipamento. Aí tinha um com 60 anos e a criança com 10. Tira o respirador e bota na criança, porque a criança tem uma vida e o outro morria. Então, a minha filha do meio, ela é médica, casada com médicos, sogra e a sogra são médicos, tem uma sobrinha médica, e a gente escuta isso, que não era fácil, cabia ao médico decidir quem ia morrer. O outro que seria entubado, eles não sabiam se ia sobreviver, mas o que ia tirar o tubo ia morrer. Estava sedado, sem o tubo. Então, imagina, né? A citação aqui de John Wesley, acabei de lê-la. Tá? Faça todo o bem que puder, eu já li para vocês aqui há pouco. Bom, a Polônia que é a mãe de João Pestana, falou que está numa outra cidade, não está podendo assistir. Ok, o pessoal falou que entendeu a mensagem. Então vamos lá para o Reiju de expansão da consciência, tá?